Fala o líder Gustavo Freut. Em seguida, o líder Dagoberto. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, algumas inverdades convenientes estão sendo ditas. É bom deixar registrado que da parte da minoria e da oposição há a clareza de que há uma manobra para evitar a votação hoje desta medida provisória. E por que isso? Foi aprovada em versão de pauta. Na sequência, nós tínhamos um pedido pronto para retirar de pauta a medida provisória 480, que trata de créditos extraordinários. Diante do acordo de que votado em versão de pauta, votado a crédito extraordinário, nós iríamos votar esta medida provisória do aumento das aposentadorias, nós retiramos o requerimento para retirada de pauta e retiramos as inscrições dos parlamentares que iam se posicionar em relação à medida provisória dos créditos extraordinários, para que entrássemos no debate dessa medida provisória dos aposentados. E o que acontece agora? Por diferentes razões, retira-se ou tenta-se evitar a votação até o encerramento dessa sessão. Há, primeiro, uma clara divergência no governo. O líder do governo chegou a anunciar aqui que aceitaria um índice de correção de até 7%. Hoje, o ministro da Fazenda, em nome do governo, negou, dizendo que, se for aprovado o reajuste superior aos 6,14%, vai recomendar o veto. E houve ainda hoje uma reunião de partidos da base do governo com centrais sindicais defendendo um índice superior ao que foi proposto pelo ministro, pelo governo, um índice superior ao que foi defendido pelo líder do governo, mas que no final resulta na não votação da medida provisória. E qual é o risco? Semana que vem haverá uma interrupção, o tema deve retornar no dia 27, a partir de maio, mais 4 medidas provisórias vão começar a interromper a pauta, e esta medida provisória tem seu prazo de encerramento no dia 1º de junho. Apesar do alerta feito pelo deputado Miro Teixeira, é fato que, se continuarmos nesse processo de dificuldade de encaminhamento e de obstrução, poderemos chegar em junho com medidas provisórias não votadas e vão cair. E o que é pior, os aposentados não terão nenhuma correção. Então, vamos enfrentar definitivamente, vamos enfrentar com o debate aberto no plenário, qual o percentual possível que será a ser apresentado. E é bom lembrar que, quebrando uma tradição já determinada pela presidência da Câmara, esta medida provisória passou a trancar a pauta no dia 19 de março e ficou estabelecido que 5 dias antes do trancamento, o relator deveria apresentar o seu relatório. Nós já estamos há quase um mês do trancamento por essa medida provisória e até agora o relatório não foi apresentado. E um segundo registro, senhor presidente, hoje estivemos no Tribunal de Contas com o presidente Ubiratã Aguiar. Ele reuniu os ministros, os procuradores e praticamente todos os líderes partidários lá compareceram. A liderança da minoria também esteve presente. E foi debatido a relação do Tribunal de Contas com o Congresso, questionamentos foram apresentados, mas nós estamos naqueles que entendem que não se pode simplesmente culpar o Tribunal de Contas por leviandade, culpar o Tribunal de Contas por iniciativas que possam interromper determinadas obras, em especial do PAC. E por que isso? Ontem à noite, esta Câmara aprovou 18 bilhões de reais em crédito extraordinário para investimentos em obras emergenciais. E aprovou quase 3 milhões de reais, para o porto de Humaitá, um porto que teve 70% por água abaixo, e ontem 3 milhões de reais aprovados aqui como crédito extraordinário para medida emergencial também foram por água abaixo. Apenas 2 semanas após ser inaugurado pela ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, o porto flutuante de Humaitá, no Amazonas, foi por água abaixo, com 3 milhões de reais de créditos extraordinários para medidas emergenciais aprovados ontem à noite pela Câmara dos Deputados. Quase 70% da estrutura de ferro cedeu no último dia 8 em virtude da força da correnteza do Rio Madeira. Esse desabamento é fruto de improvisação. Não se justifica um crédito extraordinário para uma obra que deveria ter sido planejada, apesar de inaugurada pela ex-ministra-chefe da Casa Civil. Um empreendimento como esse não podia ser feito na base do improviso e sem rigor técnico. Um governo que procura primar no seu discurso e na sua retórica o planejamento. Tanto é que o comando da Marinha, o comando do 9º Distrito Naval, subordinado ao comando da Marinha, por sua vez subordinado diretamente à Presidência da República,
emitiu uma nota nos seguintes termos: cabe esclarecer que o comandante do 9º Distrito Naval, representante da Autoridade Marítima na Amazônia Ocidental, ainda não autorizou a entrada em operação dos portos de Humaitá e Itacoatiara, por falta dos planos flutuantes e dos certificados de segurança. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental continuará acompanhando as obras e montagens dos cais flutuantes na Amazônia com foco na segurança da vida humana. Ou seja, ontem à noite a Câmara aprovou um crédito extraordinário do governo para a obra emergencial. Esta obra teve quase 70% com risco, inclusive de vidas, e foi para debaixo da água, e o Comando Naval informa que não houve a apresentação dos projetos, apesar da inauguração com a presença de representantes do governo que confundem o PAC, que confundem esses eventos, principalmente com o processo eleitoral. Portanto, a nossa preocupação com a medida provisória dos aposentados e com esta insistência na retórica oficial.